Muy buenas noches Muito boa a todos los noite a hermanos de todos los os diferentes irmãos nos países diversos países que me escuchan en esta que ocasión estão me escutando neste y momento que no pudieron estar e que não conectados puderam estar conectados ou en los diferentes linkados medios, los diferentes medios nos de diversos comunicación meios de que se estuvo comunicação que se transmitiendo. estiveram transmitindo ou se esteve Quiero agradecerles a transmitindo. Eu quero todos agradecer a todos por el éxito pelo alcanzado êxito, o sucesso alcançado e el éxito o sucesso e a glória e a del honra Señor. é do Senhor. El éxito O sucesso é dele, o êxito. y E vemos cómo nós vimos se van cumpliendo como vão se cumprindo escrituras y se escrituras van viendo e vão se cómo vendo las profecías como van é que as profecias vão vida, tomando, cobrando vida, cobrando vida, como essa tendo palavra vida, vai como é que essa palavra cumpliéndose vai se a medida cumprindo que vai el à programa medida divino que o programa divino desarrollándose vai se desenvolvendo en ou esta edad de acontecendo piedra nesta angular y era en de esta pedra angular e dispensación, la nesta dispensación del dispensação, reino. a dispensação do reino. Así como cada mensajero E da mesma forma como cada tuvo mensageiro su teve comienzo, o seu começo desde ou que nació, início, desde que ele pero nasceu, también mas tuvo também un comienzo teve desde que comenzó su começo ministerio. quando começou o seu Unos ministério. Uns duraron duraram cierta cantidad uma certa quantidade de anos su ministerio o seu y ministério también su vida. e Por também a ejemplo, sua vida. Por el reverendo exemplo, William Branham, o reverendo William su Branham, vida, a sua desde que vida, nació hasta que desde Dios que ele se lo llevó, nasceu até que Deus o foi levou, 56 años. foram 56 anos. También vemos Também nós vemos al Dr. William Soto ao Santiago, Dr. William Soto Santiago, vejam, su vida a sua vida durou unos uns 78 años. 78 anos. Já neste ano, 79. nesse ano ele iria cumprir 79 anos e ele teve um ministério. Él nos relata que Ele nos conta, nos relata que tuvo un ministerio ele teve um por ahí ministério la década por aí de pela 60, década por ahí, de 60, por aí já em 63, 64, 65, ele já estava no começo, nos inícios do seu ministério, nos começos, e ele também teve uma certa quantidade de anos no seu ministério. Vamos por 56 anos. Agora vejam vocês, com as eras, nas eras também, cada mensageiro teve o seu devido tempo. Portanto, desde que nasce até que Deus o leva, como também o seu tempo de ministério. Olhem, o ministério de João Batista foi um ministério curto, um ministério com 6 meses. Foi o maior ministério que houve, porque foi o de precursar a primeira vinda do Senhor. O maior ministério. Agora, vejam que não é pela quantidade ou pelo número de anos que o instrumento tenha que o faz ou torna importante, senão, mas sim a obra que esse instrumento estaria fazendo, realizando. Olhem Jesus. Depois de 29 anos, 29 anos e meio, por aí, vamos falar assim uns 30 anos, começa esse ministério messiânico de 3 anos e meio. Ou seja, foi um tempo curto, mas foi a obra maior que foi realizada na vida de Jesus. Agora, apenas vejam, Deus está nesta terceira etapa, realizando o cumprimento da vinda desse anjo, que era diferente dos outros, que apenas está começando, iniciando. Muitos desejam ver o fim ou o final, quando a etapa mais importante é esta que está se realizando, como ele nos falou numa mensagem, pois, se querem ver o que é o fim, o final, então fiquem sentados num cantinho, numa esquina e esperem até que Deus culmine ou finalize aquilo que Ele está fazendo, e então, quando você esteja realizando isso que você está esperando ou se fazendo, quando veja isso, vai ser muito, muito tarde para você. É melhor que você veja desde agora e receba tudo o que Deus está realizando ou fazendo neste ministério messiânico que Deus está cumprindo no meio da igreja, que é o Espírito Santo obrando, operando, realizando todo esse trabalho, todo esse labor. Como Ele nos falou,
através do reverendo William Branham. Digo, ele disse isso porque é o Espírito Santo quem fala através dos seus profetas. Na mensagem Sansão, para onde foi a tua força? Que foi pregado em 2 de junho de 1959, em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos da América, nos fala o reverendo William Branham. Tem uma esperança que nós temos quando, já para terminar, eu vou falar isto aqui. Nós temos uma esperança. Lembre-se que a única esperança para a humanidade neste tempo final é a segunda vinda do Senhor. E ele diz que temos uma esperança. Enquanto tinha-se Sansão amarrado, lhe cresceu uma nova melena, uma nova mecha de cabelo. E estou orando a Deus para que faça crescer daqui, em algum lugar, em alguma parte, uma nova melena ou cacho que sacuda os filisteus como nunca antes eles foram sacudidos ou abalados. Lembre-se que a obra que se está realizando é no lugar santíssimo. Primeiro lugar, no meio da igreja noiva, porque a terceira etapa é para todos os grupos, mas a primeira parte, a mais importante, é dar-lhe a fé para ser transformados e raptados para a igreja noiva. Onde? No lugar santíssimo, na sua alma. Agora continua dizendo: um novo cacho que sacuda ou abale os filisteus como nunca antes eles foram abalados. Eu creio que Deus fará isso. Se Ele não o fizer através das igrejas, Ele usará um homem cristão de negócios, negociante. Olhem. Ele fará uma ou outra coisa, mas haverá uma melena, um cacho de poder, um poder secreto do Espírito Santo voltará a crescer de forma muito certa e fará a obra nos últimos dias. Vem como ele coloca aí que é a obra de quem? Do Espírito Santo, que hoje nós falamos aí, nesta convenção, onde haviam muitas pessoas e muitos líderes, e aí se lhes falou bem claro, se lhes disse que o líder que tem hoje este grupo é o Espírito Santo. Esse é o nosso líder. Os outros têm líderes humanos, homens, mas o líder que está no meio da igreja hoje é o Espírito Santo. É por isso que ele diz aí, mas haverá uma melena, um cacho de poder, um poder secreto do Espírito Santo, voltará a crescer de uma forma muito certa e fará obra nos últimos dias. Conceda a Deus que todos nós sejamos contados junto com essa melena ou cacho quando ele sair. E lembrem-se de que quando sai ou sair, ou seja, aí tem que vê-lo por todos os ângulos, isso quando ele saia do trono de intercessão, aí não sai como cordeiro, ele sai como leão. Portanto, ele já saiu do trono de intercessão e saiu com essa melena do leão da tribo de Judá, como Rei de Reis e Senhor de Senhores na sua obra de reclamação. Que todos sejamos contados, diz o irmão Branham, aí com essa melena ou cacho quando sair. Que todos os que têm que ser reclamados sejam reclamados, para que assim recebam as bênçãos que Deus tem para todos os filhos e filhas de Deus, que neste tempo final serão transformados e raptados, e também que recebam todos aqueles que terão que passar pela grande tribulação, recebam as forças desse reclamador, recebam o selo do Deus vivo, para que não recebam a marca da besta na grande tribulação. De modo que, mais uma vez, Deus está sacudindo o planeta Terra, abalando o planeta Terra. E lembre-se que tudo é de uma forma progressiva. Com Sansão, não cresceu o cabelo de um dia para o outro para Sansão. Para Sansão, o cabelo cresceu num intervalo de tempo. Portanto, essa nova melena ou cacho está crescendo neste tempo final, nesse instrumento, ou seja, essa unção vai aumentando cada vez mais e mais, aumentando até que de um momento para outro, a plenitude de Deus nesse aperto, se verão essas grandes maravilhas a nível internacional. Milagres físicos estarão acontecendo. Agora, o maior milagre é revelar a palavra, é trazer a revelação do sétimo selo, a revelação da segunda vinda do Senhor.
Ha sido para mim um privilégio grande. Foi para mim um grande privilégio, uma bênção poder saudá-los neste momento de hoje, quinta-feira, 26 de março deste ano de 2025. Quarta-feira. E podemos colocar aí como tema o poder do Espírito Santo na igreja, no instrumento vivo. Porque tem que ser um instrumento vivo, porque o Espírito Santo não pode operar de outra forma, a não ser através de seus profetas. Que Deus os abençoe e guarde e continue passando uma noite feliz, cheia das bênçãos de Deus.